Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual é a forma que eu utilizo para fazer o cálculo de pontos quando eu vou executar uma peça em top-down. Caso vocês não saibam, o top-down é aquela peça que a gente inicia pela gola e vai descendo, fazendo o trabalho de forma circular, sem costura. Então é uma técnica muito boa porque facilita para a gente não precisar ficar fazendo costura ao final do nosso trabalho. Antes de passar para vocês as orientações, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações para não perder os próximos vídeos. E se vocês puderem, curtir esse vídeo, compartilhar ele com os amigos de vocês para que eles possam aprender junto com a gente. Além disso, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já sabiam fazer esse cálculo ou como que vocês costumavam fazer o cálculo para o top-down. Vou mostrar para vocês uma forma bem fácil que é perfeita tanto para o crochê quanto para o tricô. Então, vamos para a execução do nosso cálculo. Como vocês sabem, como eu já expliquei, né, o top-down a gente inicia pela gola e desce os nossos pontos, fazendo a divisão das mangas, e depois desce o corpo da peça. Desculpem o desenho, né, não é meu forte. E é esse o sentido do nosso trabalho, é de baixo para cima. Se vocês quiserem uma peça mais justinha, com a gola mais fechada, vocês têm que colocar menos pontos. Se vocês quiserem uma gola mais aberta, vocês vão colocar mais pontos. Mas a medida que vocês têm que considerar para iniciar o cordão de correntinhas ou a quantidade de pontos que a gente vai colocar na agulha é a medida do tamanho que vocês querem que a gola de vocês fique, como que ela fique no pescoço, certo? Se nós vamos fazer uma blusa top-down, nós vamos fazer um cordão de correntinhas e vamos fechar, ou nós vamos colocar pontos na nossa agulha circular e vamos fechar. Se nós vamos fazer um casaco aberto, nós vamos fazer um cordão de correntinhas e vamos deixar ele abertinho, ou nós vamos colocar os pontos na nossa agulha e não fechamos. Eu vou trabalhar aqui com vocês um exemplo onde eu tenho para o cálculo, eu tenho que colocar 100 pontos, tá? A amostragem da quantidade de pontos, a gente tem que fazer medindo. Então, a gente vai pegar a nossa fita métrica, né? E vai colocar no nosso pescoço. Por exemplo, o meu pescoço tem 20 centímetros. Então, eu preciso que a minha gola tenha 40. Lembrando que, se vocês forem fazer uma blusa fechada, é adequado que vocês tenham em mente que ela vai ter que passar pela cabeça de vocês. Então, não pode ficar muito pequeno, né? Ou o nosso fio vai ter que esticar bastante para passar pela nossa cabeça. Isso é bem importante. Se nós vamos colocar 100 pontos para fazer a nossa blusa, então a gente precisa considerar que para o top-down eu tenho que fazer uma distribuição desses pontos para que fique certo a parte das nossas mangas, que vai ser aqui do ladinho, e do outro lado, e a parte das nossas costas, e a parte da nossa frente. Certo? Qual é o segredo que eu utilizo, tá? Eu faço a minha distribuição de pontos da seguinte maneira. Para as costas, eu sempre deixo 30% dos meus pontos. Para frente, 30% dos meus pontos. Para frente e costas ficarem igual. Salvo quando eu vou utilizar trança ou algum ponto fantasia que precise de uma diferença. E para mangas, eu deixo 20% para cada, porque eu tenho manga 1 e manga 2. E aí, aqui eu tenho 100% dos pontos. Se nós formos fazer uma blusa com 100 pontos, eu preciso
dividir esses pontos para ficar certo a execução. Então, aqui, para as minhas costas, eu teria que deixar 30 pontos, para minha frente, 30 pontos, e para cada manga, 20 pontos. Além disso, no crochê, eu sempre coloco um pontinho extra para fazer a divisão de cada ladinho. Então, eu coloco um pontinho aqui, que vai ficar entre as minhas costas e a minha manga, um pontinho aqui entre a minha manga e minha frente, um pontinho aqui entre a minha frente e a minha outra manga e outro pontinho entre a minha manga e as costas. Então, aqui eu tenho mais 4 pontos. Se eu for fazer no tricô, isso é pro crochê. Se eu for fazer no tricô, uma cava no estilo raglan, eu vou colocar mais 2 pontos em cada lugarzinho desse. Então, aqui eu tenho um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. E aqui eu teria 30, 30, 20 e 20. Se eu for fazer um casaco aberto, com os mesmos 100 pontos, eu preciso também colocar esses 4 pontos, que eu acho que é a forma que fica mais fácil pra gente fazer a divisão mesmo, pra formar a cava. E aí, eu vou ter para as costas 30 pontos. Para cada manga, 20 pontos. E para minha frente, eu vou ter que dividir por 2, porque ele vai ficar aberto. Então, eu vou colocar metade dos pontos das costas em cada lado. E aí, cada lado da minha frente vai ter 15 pontos. Então, eu vou ter 15, 15, 20, 20 e 30. E essa, pessoal, foi a forma que eu encontrei para fazer o meu top-down. Eu faço essa divisão sempre, seja no tricô ou no crochê. E dá certo. Claro que quando eu preciso fazer um ponto fantasia, que, por exemplo, utilize tranças na frente, eu vou ter que colocar mais pontos na frente do que nas costas, porque a trança, o trabalho fica menor, né? E consome mais fio, então meu ponto vai ficar menor na frente. Daí eu vou compensar. Eu vou colocar 4, 6 pontos a mais na frente do que nas costas, para o meu trabalho dar certo. Mas a ciência que a gente precisa utilizar para fazer os nossos cálculos é essa aqui. Lembrar sempre desses números aqui. E depois disso, vocês vão ficar craques, porque daí vocês vão fazer a amostra de vocês, vão ver que para 10 centímetros vocês colocaram, por exemplo, 10 pontos, e aí é só vocês jogarem. Se vocês vão precisar de 60 centímetros, vocês vão ter que distribuir esses 60 pontos, né, por exemplo, com essa regra de proporção aqui. E dá certo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, mas eu acredito que essa explicação vai ajudar vocês e vai facilitar a vida de vocês quando vocês tiverem que fazer cálculo de pontos para o top-down. Certo? É isso aí e até o próximo vídeo.